Olá, pessoal! Estamos novamente no programa Asaprev em Foco pela TV Galega de Blumenau, a nossa querida TV Galega. Hoje nós temos uma entrevista muito boa, vocês vão gostar. Uma porção de novidades, de entusiasmo. Eu estou falando de Jean Volpato. Ele que foi eleito será o vereador em 2025. Não é, Jean? Tudo bem? Tudo bom, Suzete, seu Hildo. É uma grande satisfação estar aqui nesse espaço, né? Primeiro agradecer a cada um, né, que nos acompanha aqui pela TV Galega, essa emissora que tem história, né? Tem um pedaço da história da nossa cidade, mas sobretudo um espaço de comunicação, que é um espaço da democracia, né? Sou jornalista e sei bem o quanto a comunicação ela é importante para promover principalmente um princípio basilar da democracia, que é a transparência pública. Então, para mim é muito orgulho de estar nesse espaço e principalmente estar ao lado, que para mim, duas referências de luta na defesa, sobretudo, das aposentadas, dos aposentados e na defesa daquilo que a gente tem como princípio básico, que é a vida, né? Porque, na minha opinião, é só isso que faz sentido a gente estar nesse espaço de terra, é a gente defender a humanidade, né? Defender a vida e estar do lado daqueles, sobretudo, que mais precisam. É o que vocês sempre fizeram na história de vocês. São, para mim, não tenho dúvida que eu estou um pouco emocionado de estar aqui do lado de vocês. Querido, muito obrigada. Obrigado. Poxa vida. Belas palavras, senhora. O Jean tem um sentido de vida, assim, bem parecido com da gente, né, Hildo? Assim, é uma questão de olhar para o próximo, né? Mas não é só o olhar, né? É procurar fazer, né? Se dedicar, se empenhar, coisa que não é fácil. Nós sempre nos demos muito, certo? Para ajudar os outros, né? Para ajudar as pessoas. Sim, olhar aquele que mais precisa. Está no nosso DNA, está na nossa vida. Desde que a gente está junto, a Suzete e eu sempre lutamos pelos outros, sabe? Que é o lado certo da história. Vocês sempre tiveram o lado certo da história. Exatamente. Então, Jean, você também é jornalista, né? Eu sou jornalista, como eu disse no começo. Para mim foi a primeira profissão que me veio à cabeça depois de passar pelo ensino médio, porque eu sempre achei que o papel do jornalista é aquela profissão que ela vai narrar o fato, aquilo que está acontecendo agora, nesse momento. E quando tu narra aquilo que está acontecendo no momento, você está passando para o cidadão um dos grandes princípios da administração pública, que é a transparência, né? Você colocar o que está acontecendo. Depois do jornalismo, eu escolhi ser professor de história, porque se eu escolhi, de um lado, apresentar o fato, eu achei também que a história era importante, aquilo que já aconteceu, né? Então, se profissionalizar, né, no sentido de entender a história, porque eu tenho uma visão, Hildo, Suzete, que quando a gente entende a história, a gente não comete o erro no presente. Então, entender a história, muitas vezes as pessoas falam para mim, dizem assim: rapaz, para de olhar no retrovisor, você tem que olhar para frente, não tem que ficar olhando no retrovisor. Aí eu chego e falo para a pessoa o seguinte: mas muitas vezes, quando a gente olha no retrovisor, a gente evita acidente. E é para isso que o retrovisor existe. Então, eu fiz essa faculdade de História e me especializei em Gestão Estratégica em Política Pública, porque eu fiz essa faculdade de jornalismo depois de ser oportunizado através de uma política pública efetiva que iniciou no governo do presidente Lula, nos primeiros governos, que foi o ProUni, que foi um programa que oportunizou colocar diversos filhos das trabalhadoras e dos trabalhadores na universidade. Foi através do ProUni que eu compreendi o quanto uma política pública pode mudar efetivamente a vida de uma pessoa e, sobretudo, aquilo que a gente falou agora, senhor Suzete, aquele que mais precisa, aquele que não tem condição. Porque eu digo, às vezes, que um filho trabalhador, o próprio trabalhador, às vezes está saindo para ir para a escola, para ir para trabalhar, e na frente de casa o bueiro estraga.
filho do trabalhador. Aquele bueiro, tu vai fazer reclamação lá na prefeitura, tu vai fazer reclamação, chama teu vereador para ir lá olhar, mas aquele bueiro às vezes fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, trazendo doença, mazelas sociais e tudo mais, e não é resolvido na hora. Agora, se for na frente da casa de um rico, no outro dia já tá arrumado aquele bueiro. Se for na casa daquele que tem condição de vida, no outro dia já está arrumado. Então eu acho que o Estado, a prefeitura, o governo do Estado, quando eu falo o Estado é o todo, né? O país, ele só tem sentido se for para ajudar aqueles que têm necessidade. E é por isso que eu me vocacionei na política. Entrei na política para estar do lado daqueles que mais precisam, evidente, entendendo que a gente tem a responsabilidade de olhar todos os cidadãos de forma equânime, igual, né? Mas a igualdade, e quando a gente fala de igualdade, a gente também fala de equidade. O que promove a equidade é a justiça social. Exatamente. Bem isso aí. Muito bem colocado. Nossa, Jean, eu acho, tenho certeza, tá, né? Posso dizer que você vai fazer um feliz mandato. Assim, excelente mandato. É um excelente, né? A gente já pode colocar. Porque, assim, os propósitos que ele, né, tem como na vida, eu acho que são grandes. E quando aflorou em você essa necessidade de você ser vereador, de você... Olha, sabe que foi muito jovem, ainda na escola. A gente está comentando aqui, eu fui do Grêmio Estudantil da Escola Santos Dumont, ali no Garcia. E a partir dessa experiência coletiva, eu comecei a entender o quanto é importante a gente se organizar politicamente. Porque tem uma falsa conotação dessa palavra, Suzete, quando a gente fala de política, que acha que política é só a partidária. A política é tudo na nossa vida. Quando Exatamente. Quando a gente faz uma organização no bairro para fazer a reserva do lixo reciclado, a gente está fazendo política. Quando a gente se organiza na associação de moradores, a gente está fazendo política. Quando a gente se organiza num grêmio estudantil, como era o meu caso lá no Santos Dumont, a gente trouxe os alunos para debater o quanto a ação coletiva é importante. Porque quando a gente fala de ação coletiva, a gente está falando de solidariedade humana, que é o antônimo, aquele que se afasta do individualismo. Porque a gente entende que a ação coletiva, ela é aquela que é capaz de tirar aquele egoísmo que a gente tem dentro do nosso coração e começar a ver que só tem sentido viver em sociedade se for no todo. Lá naquele espaço a gente conseguiu, só os estudantes se organizando, junto com os comerciantes, junto com a direção da escola, através de um processo de gestão do Grêmio Estudantil, colocar uma rádio lá dentro da escola. A gente colocou diversas lixeiras para os alunos separar o lixo lá na escola. Então a gente conseguiu, através daquele pequeno espaço, sem condição, fazer uma ação política. Né? E aí a gente começou a refletir, mas se a gente é capaz, aqui nesse espaço pequenininho, de fazer as coisas, por que o país, né, por que o Estado, por que a gente ainda vive tanta dificuldade? E aí me veio uma outra reflexão, que às vezes a gente tem orgulho de olhar para as pessoas e dizer que odeia política, que eu não gosto de política, que a política é uma coisa ruim, mas tenha certeza que alguém vai gostar. E talvez aquele que gosta não é aquele que tem a vontade de mudar a sociedade, não é aquele que entende a importância de ter uma educação pública de qualidade, não é aquele que entende a importância de ter um sistema único de saúde que atenda todas e todos. Talvez aquele que gosta, que está lá gostando da política, é aquele que está lá dentro querendo surrupiar o teu recurso que tu paga, que tu trabalha, através de benefícios próprios e de interesses próprios. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo em todo espaço que eu tiver: goste da política, acompanhe a política. Às vezes, o político ideal não é o Jean Volpato. Você olha assim, eu não gosto do teu partido, não gosto de ti, não sei o que, tudo bem. A democracia tem dessas coisas. Talvez o político ideal está dentro de você. Talvez você pode ser o político ideal. Então, entre na política, debata a política e venha construir junto à política. Mas também já aconteceu muitas vezes, Suzete, das pessoas se identificarem com o aspecto político, mas depois de entrar na política, ver que tudo aquilo que eles achavam que aquele aspecto político defendia, depois que eles começaram a participar, viram que era o outro que estava defendendo. Então tem essas contradições da política também, né? Tem, exatamente. Interessante isso. Interessante. Olha só o que o Jean está colocando, né? Então eu vejo assim, ó, que ele tem um respeito muito grande, né? E assim, ele coloca bem direitinho, né? Essa questão da democracia, né? E também eu vejo, Jean, que as pessoas dizem assim,
Não quero falar de política, né? Isso a gente ouve sempre. Mas eu acho que a pessoa que fala isso, realmente ela não tem noção do que é a política. Exatamente. Porque não é pensar que a política é uma politicagem, né? Porque tem o politiqueiro, né? Tem aquele que não sabe, né, lidar com a política, e tem aquele que honra, né? E aquele que é político E que é político. Na expressão da palavra. Exato. Quer dizer, no caso você. A gente percebe isso. Eu sempre digo, viu, Hildo Suzete, que muitas vezes eu não faço a crítica para aquele que se diz enojar na política, porque às vezes a gente se revolta às vezes, né, quando vê alguns maus políticos, daqueles que a gente falou. Aquele político às vezes usa aquilo que é de mais íntimo, mais sagrado de todo ser humano, que é a nossa fé, que é aquilo que a gente acredita, que é o nosso ser espiritual superior, né, que dá sentido à nossa vida, que dá o sentido a gente acreditar na humanidade, e às vezes usa isso por interesse politiqueiro, para ganhar voto. Às vezes a gente vê aquele político que está lá na TV e faz o debate contra o SUS, que o SUS não funciona, que o SUS não... Mas quando tu vai ver atrás desse cara que está criticando o SUS, não é porque ele quer melhorar o SUS, é porque ele é financiado por um plano de saúde e ele quer destruir o SUS porque ele quer beneficiar aquele plano de saúde que está. Então, assim, eu não estou aqui dizendo que aquele cidadão que critica a política, dentro da ótica dele, ele não vê a sua realidade. O que eu quero aqui apresentar é que mudar o ponto de vista da visão da política, que muitas vezes aquela visão que tu tá vendo, porque é igual uma câmera. Quando eu fiz a faculdade de jornalismo, eu entendi que uma câmera, ela te foca, né? Ela nicha para ti. Só que fora do que a pessoa tá vendo, tem todo um contexto, aqui tem um estúdio que as pessoas não estão vendo, e é assim a nossa visão, porque um ponto de vista, o que ele é? Ele é uma vista de um ponto, né? Então a gente tem que começar a abrir um pouco mais a nossa mente. Eu sei que a gente está vivendo um momento da nossa história muito de polarização, né? Que a gente fala polarização política. Porém, por mais que a gente tenha convicção que está no espectro ideal, naquele espectro, tem que começar a analisar, tá, mas por que esse defende esse? E o que esse defende esse? Talvez tenha um pouquinho de razão aqui, tem um pouquinho de razão ali, talvez tenha uma coisa que não tem razão aqui ou ali, mas ali tu consegue entender o contexto, quando a gente abre a nossa mente. Mas primeiro, para abrir a nossa mente, a gente precisa abrir o nosso olhar e abrir a nossa audição, escutar, né, ouvir e ter essa disposição para ouvir. Muito então certo. Eu acho Bem que isso aí. é fundamental da democracia, Bem né? colocado. E eu vejo que a democracia é um pouco isso também. É mais do que você falar, é ouvir também, né? Porque todo mundo quer falar, todo mundo quer ser técnico de futebol, todo mundo quer ser tudo, mas não tem disposição às vezes de ouvir. Exatamente. Em cima disso que você está colocando aí, eu digo o seguinte, ó, a gente vai numa palestra, ou vai num congresso, vamos dizer, mais num congresso, vamos dizer. Aí você está lá, ouvindo, veio de longe, né? Bem de longe, passou por umas horas não muito legais, muito cansativas, aí você fica lá sentado ouvindo o palestrante, né? Ninguém se preocupa de perguntar alguma coisa para aquelas pessoas que estão lá, o que elas vieram, por que elas estão lá. Aí eles acham que todo mundo tem que ouvir, todos têm que ouvir, que ninguém tem a liberdade de expor a sua dificuldade, né? Aquilo que, o propósito que ele veio lá, a necessidade de estar lá e tal. Então, eu sempre digo assim, nós temos que saber ouvir, né? Falar, mas também ouvir. Né? Saber ouvir. Exatamente. Saber ouvir e saber falar. É uma falar. arte, tá? Saber ouvir é uma arte, não é fácil ouvir. Talvez é um dos maiores desafios que a humanidade tem, e com certeza quase 90% das guerras mundiais seriam resolvidas se as pessoas se dispusessem a ouvir, né? Refletir. Porque a gente sempre quer ser o dono da verdade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o momento que eu me sinto mais ignorante é quando eu entro numa biblioteca. Olha a quantidade de livro que eu não consegui ler ainda, olha a quantidade de literatura que eu não tive acesso, olha a quantidade de mundo que eu não tive acesso. Eu quero dizer para ti, Suzete, que eu sou de um aspecto político, mas eu gosto de ler todos os aspectos políticos que existem. Até porque, para eu poder fazer uma crítica àquele aspecto político, preciso conhecer ele, né? O que a gente tem vivido é que as pessoas começam a ter
ter opinião sem nem entender aquilo que alguém... eu vi no TikTok que uma pessoa falou sobre isso. Eu vi no Instagram que um deputado falou, eu já acreditei. Eu vi porque é uma influência digital, então isso é a verdade. Mas tem um contexto, tem tudo, não é tão superficial. A gente já vai voltar, vamos fazer uma pequena pausa, mas a gente já volta, nos aguarde aí.